A IA vai roubar o seu emprego? Será que as IAs vão substituir os humanos e os programadores? Bom, tudo isso nós vamos ver no vídeo de hoje. Bora lá! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal DevFest. E hoje, como vocês podem ver, estou estreando aqui meu cenário novo e vou dizer para vocês, se você caiu de paraquedas aqui, já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo novo, já deixa um like e já deixa um comentário também, tá? E lógico, compartilha esse vídeo para os seus amigos, para ninguém perder também todo o conteúdo muito legal e bacana que a gente posta aqui. Bom, mas sem mais delongas, vamos para o assunto do vídeo de hoje. É nítido que nos últimos anos surgiram várias novas ferramentas de IA, como ChatGPT, Gemini, Claude e DeepSeek. E outras que estão revolucionando a forma como nós desenvolvemos softwares e até como fazemos várias coisas do nosso dia a dia, como redigir um e-mail, criar um documento ou criar um texto para uma postagem em rede social, enfim, eles trazem vários benefícios. Mas tem uma questão que vem junto com isso, que é o seguinte: tarefas que antes elas precisavam de um conhecimento técnico, de horas de estudo, de horas de aprendizado, de horas de dedicação, hoje em dia elas se tornaram muito mais rápidas e muito mais eficientes com o surgimento das IAs. Porém, será que isso é totalmente bom? Vou dizer que para profissionais mais experientes, profissionais que já estão há mais tempo no mercado, que precisarem fazer sem a IA, eles vão saber fazer? Isso não é de fato um problema. Muito pelo contrário, ele traz uma maior agilidade e uma maior eficiência. Porque um profissional que tem a capacidade de construir, ele vai conseguir transformar tarefas mais rotineiras, mais morosas, mais mecânicas, que são fáceis de fazer, deixando para a IA o trabalho pesado e ele ficando só com a parte criativa e a parte construtiva. Mas onde que mora o problema? O problema é que pessoas que estão começando hoje e que estão usando a IA como muleta, é aí que mora o problema real. Por quê? Você quebra etapas, né? E o conhecimento, ele precisa ser feito por etapas, ele não pode ser feito direto para o final, né? Não é à toa que o nosso conhecimento ele é formado conforme a gente vai adquirindo novas informações, novas experiências, novas aprendizagens. Então, quando um desenvolvedor, por exemplo, porque aqui o nosso canal é voltado para desenvolvimento de software, então a gente tem que focar mais nesse público, Mas isso serve para qualquer profissional de qualquer área, tá, gente? Quando um desenvolvedor iniciante, ele usa a IA como muleta, ou seja, tentar primeiro resolver o problema com a sua própria capacidade, e ir quebrando a cabeça, ir pesquisando e tentando entender, e já pedir para a IA resolver o problema de bate-pronto, isso pode gerar uma deficiência, porque na hora que ele precisar resolver um problema sem a IA, ele não vai conseguir, ele não vai ser capaz. Vou te dizer que isso é um problema até pra gente, mais experiente, tá? Que pode acontecer. Você pode estar tão acostumado a pedir para a IA que você aos poucos vai esquecendo. Mas acho que se a gente tivesse colocado um grau de comparação, para quem é mais novo, isso é muito pior, porque a pessoa nem formou o conhecimento ainda e já está dependendo da IA para fazer tudo. Então, qual que é a minha dica? Use a IA sim. A IA tem vários pontos positivos que podem te ajudar na sua evolução como profissional, como pessoa, porque ele pode te servir como um consultor especialista. Imagina que você tem um professor na sua faculdade, e quando você tem uma dúvida, você vai e pergunta para o seu professor sobre essa dúvida. Pede para ele criticar os códigos que você escreveu, pede para ele te tirar alguma dúvida sobre algum trecho específico que você não entendeu. Então imagine que a IA entra no lugar desse professor ou dessa pessoa especializada, que vai te ajudar a entender o que está acontecendo e até criticar o que você está construindo. Olha, pega um trecho de código que você escreveu, joga na IA e pede: olha, analise esse código para mim e veja o que eu poderia fazer diferente, o que eu poderia fazer melhor, me dê dicas sobre isso e me explique o que está acontecendo. Beleza? É uma ótima forma de usar. Ou então pegar código de outras pessoas que você não entendeu, jogar na IA e pedir para ele te explicar: me explica aqui linha por linha o que está acontecendo, o que é essa função X aqui que eu não entendi, ou o que é esse outro negócio aqui que eu não entendi. Essa é uma forma muito interessante de usar. Sabe qual é outra forma interessante de usar? Você pedir para ele te ajudar a criar um cronograma de estudos, já com tópicos, com coisas legais que você quer estudar. Você pode colocar para ele: olha, eu quero aprender programação back-end com a linguagem Java. Ele vai te dar um roteiro de o que estudar para poder aprender programação back-end com Java. Você pode colocar para ele também: olha, eu quero aprender programação front-end usando React, mas eu quero aprender JavaScript, porque é fundamental quando a gente vai aprender um framework, a gente aprender primeiro a linguagem por trás do framework. E para front-end eu preciso aprender outras coisas. Então ele vai te colocar também lá: olha, para você chegar no React, antes é bom você aprender HTML, CSS, JavaScript puro, um pouco de Git também. Então assim, você vai usando a IA a seu favor para te ajudar a montar um conceito do que você deve fazer e como você deve fazer.
Porque você se auto-organizar sozinho, você não vai saber, porque você não sabe o que você precisa aprender. Mas a IA pode te ajudar nisso. Bom, é fato que as IAs elas trazem um aumento de produtividade em tarefas de todos os setores. É estimado que traz um aumento de produtividade de 30% a 40%, segundo alguns estudos. Isso significa que você pode se dedicar mais a resolver problemas complexos e inovar, como eu tinha falado antes. Mas aí, vamos lá. Quando a IA é usada corretamente, como eu falei agora, ela é eficiente. Ela não é um problema, tá? Porque tem muita gente que tem medo também de usar a IA achando que ela vai ser 100% um problema. Não é bem por aí. Como qualquer coisa na vida, a gente tem que saber como usar aquilo da melhor forma. Tudo que você faz em excesso ou em menos quantidade, não tem um equilíbrio, você não está usando de forma eficiente. E só para explicar de forma científica o que eu falei antes, o processo de resolver problemas manualmente é essencial para desenvolver e estimular o que a gente chama de neuroplasticidade, um fenômeno pelo qual o cérebro cria e fortalece conexões neurais a partir da prática e da experimentação. Essa prática é fundamental para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e técnicas. Ou seja, se a gente pula a etapa de tentar resolver os problemas por conta própria, sozinho, a gente está dizendo para o nosso cérebro que ele não precisa pensar. Isso é muito ruim. Como que a gente aprende no colégio? O professor vai lá e explica, e depois a gente tem que aplicar aquilo de forma prática. E não só repetir o que o professor está fazendo, mas a partir dos conceitos que a gente pegou com o professor, a gente começa a criar coisas novas. A gente começa a conseguir resolver outros problemas que ainda não foram necessariamente passados, mas que têm características semelhanças, né? Quando você aprende lá, por exemplo, as operações matemáticas, soma, subtração, divisão, multiplicação, não vão ser todas as somas que você vai fazer que vão ser iguais. Vai ter operação que você vai fazer que vai utilizar soma e subtração na mesma equação, mas que você aprendeu as duas individuais e aprendeu a como usá-las, você faz qualquer operação que tem elas. Então, embora as IAs sejam extremamente poderosas, nenhuma ferramenta é infalível. Sempre é necessário revisar o código gerado e fazer ajustes finos para garantir a funcionalidade e segurança. Porque tem isso também. Não dá para a gente confiar 100% na IA. Eu, como um profissional mais experiente, muitas vezes eu me utilizo da IA para agilizar a minha vida, para me ajudar a criar o que eu preciso e economizar tempo, né? Porque eu trabalho, né, no Itaú, eu sou professor, eu sou casado, tenho um canal no YouTube aqui, né? Então, tempo não é uma coisa que eu tenho sobrando. Então, se a IA puder me ajudar a economizar tempo, é muito melhor. Vai me ajudar a garantir que as coisas importantes sejam feitas num tempo menor. Só que o problema é que essas IAs, elas ainda não estão num ponto de te entregar um código perfeito. Na grande maioria esmagadora das vezes, a não ser que seja uma coisa muito simples, você vai ter que dar muito contexto, criar um prompt que vai fazer a IA entender muito bem o que você quer, de forma complexa, de forma... Eu costumo falar que é como se você estivesse falando com uma criança, que não tem contexto nenhum. Tá? Uma criança gênio, mas que não tem contexto nenhum do que você quer. Então você tem que explicar nos mínimos detalhes o que você quer, dar o máximo de contexto. Então se você está pedindo para criar uma função que pode interagir com outros arquivos, passe esses outros arquivos também para a IA, para que ela entenda o contexto maior do que você está fazendo, porque senão pode ser que ela te dê uma sugestão errada, ou até que não se aplique para o seu contexto. Pode ser até uma solução muito boa, mas que não se aplica para o seu contexto. E também saber que mesmo a IA te dando um código pronto para você aplicar do que você quer, você vai precisar ainda revisar e testar aquele código. Não basta você pedir, crie tudo para mim, pega o código e simplesmente comita. Não, executa aquele código que a IA te passou, revisa, vai ponto a ponto, executa um debug, linha a linha, para você ver se aquilo está se comportando do jeito que deveria. Até para você evitar efeitos colaterais que você deseja. Bom, então só para resumir o que a gente conversou aqui hoje. Primeiro, tente resolver sozinho. Antes de recorrer a IA, tente solucionar o desafio por conta própria. Mesmo que o resultado seja incorreto ou incompleto, o esforço de pensar e experimentar é essencial para o aprendizado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, IA para revisão e aperfeiçoamento. Após a tentativa inicial, use a IA para revisar o seu código, identificar erros e sugerir melhorias. Dessa forma, você combina a prática pessoal com a eficiência da inteligência artificial. E para fechar, temos mais 2 pontos. Criação de prompts eficazes. Então, ao formular um prompt, seja claro e detalhado. Explique o que você precisa, forneça o contexto e não existe em dividir o problema em partes menores. Isso ajuda a IA a entender o seu objetivo e gerar uma resposta mais assertiva. Mantenha o pensamento crítico. Sempre questione as soluções geradas pela IA. Porque pode ser também que ela gere uma coisa que não é o que você queria, que você não concorda, que você faria diferente. Por isso que é importante você saber o que você está fazendo. Porque às vezes a IA vai gerar um negócio e na cabeça dele, na forma como ele fez, tá bom, mas para você não, poderia ser diferente. Olha, eu não quero isso assim, eu quero isso assim. Você pode ir interagindo com a IA e pedindo, olha, legal, isso que você fez tá bom, mas vamos ajustar isso aqui, isso aqui. Pensa que é como se você tivesse, no caso de um profissional mais experiente,
É como se você estivesse passando para o estagiário uma tarefa para ele fazer. Você vai ter que explicar nos mínimos detalhes o que você quer e ele vai gerar como a primeira versão. Depois que ele chegou com essa primeira revisão, você pode revisar essa versão que ele te entregou e sugerir melhorias. Olha, eu quero que altere isso aqui ter sido feito de outra forma. Então essa função aqui ficou com muita coisa dentro da mesma função, pode quebrar em funções menores. Os nomes das funções podem ser mais autoexplicativos, os nomes das variáveis também podem ser mais autoexplicativos, enfim. Várias boas práticas aí que você pode estar aconselhando, pedindo para ele melhorar. E não só, é lógico que ele, por ser uma IA, né, que já é mais experiente, tem muita inteligência por trás, ele já vai te entregar um negócio um pouco mais, vamos dizer assim, considerando as boas práticas e tal, mas ainda assim pode ter coisa que você não concorda. Então, investigue, teste e modifique conforme necessário. Essa postura ativa é crucial para que você se torne um programador capaz e independente. Então, vamos falar um pouquinho sobre o futuro da IA no mundo de programação. E, gente, vamos lá. Só respondendo a minha pergunta do início do vídeo. Não, eu não acho que a IA vai roubar seu emprego, não pelo menos para os próximos bons anos. Por que eu falo isso? Porque a IA, ela não cria nada por si só, sozinha. Ela precisa de alguém com uma mente criativa, drivando o que ela vai construir do outro lado. Ela ainda não chegou no ponto de simplesmente pensar em alguma coisa e criar por si só. Ela potencializa aquilo que você tem para trazer. Então, as IAs não são apenas uma tendência passageira, você sabe disso. Elas já não são nem futuro mais, elas são presente, quem dirá passado, tá? Acho que quem ainda não está nesse mundo já está atrasado. Precisava estar se inteirando, já precisava estar participando, usando, entendendo como é que funciona, quais são as aplicabilidades. E elas estão se tornando parte integrante do ambiente de desenvolvimento. Adaptar-se às mudanças é importante. É tão importante quanto aprender novas linguagens, frameworks. Diria que até mais, tá? Porque hoje em dia, se você souber programação, souber linguagem, você constrói qualquer coisa com qualquer linguagem. Vou dar um exemplo para vocês. Eu entrei no Itaú, eu nunca tinha usado Python profissionalmente. Já tinha usado na faculdade, já tinha usado para algumas coisinhas menores, mas nunca tinha construído uma aplicação toda com Python. Mas porque eu sabia construir a aplicação em si, eu usei a IA para me ajudar só a como traduzir aquilo para Python. Imagina que é uma pessoa que fala português e ela está aprendendo uma nova linguagem, inglês. Vai ter uma curva de aprendizagem? Talvez. Na programação acho que até menor quando a gente está falando de línguas, tá? Porque línguas ainda tem muita diferença de construção, de como falar. Mas na programação elas são muito parecidas. Todas elas usam uma sequência lógica, uma estrutura muito parecida. Então você vai só ter que entender, olha, eu consigo fazer esse código numa linguagem X. Agora eu preciso construir esse mesmo código que faz a mesmíssima coisa em Python. Como que eu faço isso? Ó, função tal que eu usaria para fazer assim no JavaScript, que é a minha especialidade, é assim. No Python é desse jeito. Então você vai usando a IA para te ajudar a fazer essa construção. Assim como vimos a evolução de outras tecnologias, a integração das IAs na programação exige que profissionais se mantenham atualizados e desenvolvam uma visão crítica sobre o que é realmente benéfico para o mercado. Então, qual que é o equilíbrio entre automação e conhecimento? É fundamental encontrar um equilíbrio entre aproveitar os ganhos de produtividade e investir no aprendizado aprofundado. A tecnologia deve ser encarada como uma aliada para potencializar a sua capacidade e não como uma substituta do raciocínio da criatividade humana. Beleza, gente? Então, olha só. Hoje a gente viu que as IAs elas trazem inúmeras vantagens, como o aumento de produtividade e apoio no aprendizado, mas também desafios, especialmente para os iniciantes. A dependência excessiva pode prejudicar a formação de uma base sólida e limitar essa capacidade de inovar. Use as IAs com consciência, como eu já falei várias vezes nesse vídeo, como ferramentas que complementam o seu estudo e prática. Pega o seu tempo e invista ele em aprender os fundamentos, lógica de programação. Vai pegar os sites como Code Wars e por aí vai, que tem vários exercícios de lógica. Faça esses exercícios, tente resolver da sua própria cabeça. Pesquise formas de atingir esses objetivos. Então, invista tempo em aprender os fundamentos e não deixe de explorar os desafios por conta própria. Lembre-se, tá, gente? Isso é muito importante. O aprendizado profundo é construído passo a passo. Não adianta querer pular etapas, não adianta querer pular degraus. O esforço de cada etapa fortalece sua jornada na programação. E, para fechar, reforçando aquela coisa que eu falei da neuroplasticidade, ao enfrentar desafios e corrigir erros, você está estimulando a neuroplasticidade, um mecanismo natural que permite ao cérebro se adaptar e evoluir. Essa prática não só aprimora suas habilidades técnicas, mas também desenvolve a capacidade de criar soluções inovadoras. Bom, se você achou esse conteúdo valioso, já deixa o seu like, compartilha com outros devs e inscreva-se no canal DevFest para continuar recebendo dicas e reflexões profundas sobre o mundo da programação. Comente abaixo como você tem usado as IAs no seu dia a dia. Quais desafios e benefícios você já notou?
Vamos trocar ideias e construir uma comunidade de aprendizado consciente. Só aqui uma dica bônus para quem quiser. É muito importante, além de você, e aí é que eu estou falando um pouquinho mais amplo, né? Mas para você ser eficiente, não basta você só estudar e se dedicar por longas horas, tá? Porque tem muita gente também que vai pegar isso que eu falei aqui e vai achar, eu preciso sair igual um maluco agora estudando tudo quanto é coisa que eu ver na internet, que eu acho relevante, todos os temas. E, gente, essa área de programação, ela é muito extensa, tem muitos temas. E se você entrar numa pira de que você precisa saber tudo, você vai se perder. Então foca realmente no que é mais importante, na base. Tem uma base sólida de conhecimento, que é o que vai te fazer ser um profissional diferenciado no mercado. Treinar o seu cérebro para ser um resolvedor de problemas. Não importa a linguagem, não importa a nuvem que você está trabalhando, não importa o que você tem que fazer. O que importa é que você treine o seu cérebro para que você consiga ser eficaz o suficiente para sair do outro lado. Isso envolve outras coisas, que eu não vou me aprofundar muito, mas envolve ter uma rotina saudável, horários bem definidos, uma alimentação boa, suplementação de vitaminas e por aí vai. Tá? Então, só algumas dicas aí para que você possa ser cada vez mais eficiente e consiga se dar cada vez melhor no mercado de trabalho. Beleza? Um abraço e até a próxima. E no próximo episódio de Dragon Ball Z... Opa, programa errado! Se você chegou até aqui, vou te contar um segredo. Em cada vídeo em que eu aparecer, um enigma será revelado. Cada enigma esconde uma palavra. Juntas, essas 10 palavras formarão uma frase secreta. Quem decifrar a frase primeiro vai ganhar um prêmio misterioso. Preparado para o desafio? Então fique atento, porque o jogo já começou.